3 ótimas notícias para o torcedor do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre a negociação entre São Paulo e Evangelos Marinax, tratativas que começaram na metade do ano passado e que ainda não foram concluídas, mas, checando com uma fonte importante dentro do tricolor, ouvi o seguinte, abre aspas, as conversas atualmente são mais profundas, fecha aspas. Pedi para que essa pessoa me explicasse do que se trata essas conversas mais profundas, e o que eu ouvi é que o debate entre as partes nesse momento se dá por detalhes muito específicos. Só para citar um exemplo, quem vai escolher o reforço que vai ser contratado pelas categorias de base do São Paulo em caso de acordo com o Marinax? Vai se montar uma comissão, isso já estava certo. Mas qual será o peso dos votos nessa comissão? O Marinax vai indicar 2 pessoas, o São Paulo indica 2. A palavra final é de quem? Outra coisa que estava sendo debatida. Quem define sobre a venda de um atleta? Pintou proposta, por exemplo, do Porto. A escolha é do São Paulo, é do Marinax ou é conjunto? São Paulo e Marinax já estão acertando esses mínimos detalhes antes de confirmar o acordo, que prevê o aporte de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, para que o São Paulo se torne o clube que mais investe em categorias de base da América do Sul. A ideia é transformar o São Paulo num super clube de base, promovendo para o time principal os melhores jogadores do continente. O otimismo no tricolor em relação ao acordo com o Marinax continua, e o São Paulo bate na tecla de que esse acordo pode mudar o status do clube, resolvendo dívidas e tornando o São Paulo extremamente competitivo e campeão. Quero falar agora sobre 3 boas notícias para o torcedor do Vasco. Primeira delas, Garré está assinado. Atacante argentino de 30 anos de idade que pertencia ao Krylia Sovetov. Vasco e Sovetov já se acertaram, a operação está finalizada. Resta apenas a realização de exames médicos, que vai acontecer a partir da quinta-feira, quando ele é aguardado no Rio de Janeiro. O início da viagem do Garré rumo ao Brasil começa nas próximas horas, quando ele sai da Turquia, se dirige para Portugal e depois embarca rumo ao Brasil. Segunda notícia positiva, Nuno Moreira tem tudo para virar jogador do Vasco. O atacante revelado pelo Sporting, que pertence ao Casa Pia, já está acertado. O que eu ouvi é que o Vasco agora tenta trocar os papéis com o Casa Pia até o fim dessa semana para operacionalizar e oficializar a contratação do atleta, no máximo na semana que vem. Janela de transferência se encerra, vocês sabem, no dia 28 de fevereiro. O Vasco havia proposto para o Casa Pia pagamento de 3,5 milhões de euros, que equivalem ao valor da multa rescisória. Não seria um pagamento à vista e sim parcelado. O Casa Pia pedia garantias bancárias e elas já foram apresentadas. A terceira e última boa notícia, Ryan, um dos destaques da seleção brasileira, campeão do Sul-Americano Sub-20, tem renovação do contrato apalavrada. Antes de viajar com a seleção para a Venezuela, ele já vinha aliado esse acordo com o Marcelo Santana, o diretor executivo de futebol do Vasco, e ficou combinado que assim que ele voltasse da seleção, ele assinaria esse novo vínculo. E essa notícia é extremamente importante, porque o Ryan, valorizado pela camisa da seleção, tem contrato só até dezembro desse ano, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para deixar o Cruz Maltino a partir de julho. Só para lembrar, todas as 3 negociações com participação efetiva do Marcelo Santana. O que você achou do Vasco, Lucas Pedrosa? Nada além da obrigação, Fernanda. Que isso, gente? Vocês são muito desanimados. Nada além da obrigação. O time do União Deixa o meu fogão vencer o Racing pra vocês verem como é que eu não vou entrar aqui nesse programa. Eu vou acabar com esse estúdio. Cuidado com esse corte, Fernanda Maia. Eu falei, deixa o meu fogão vencer o Racing pra vocês verem. Eu não vou estar desanimada aqui negócio de obrigação, não. Eu vou estar feliz. Não, mas eu não tô falando que eu tô triste. Só que não passa da obrigação do Vasco da Gama vencer o semi-profissional União Rondonópolis. É uma equipe muito fraca. Inclusive é pior do que os times do Campeonato Carioca aqui, que o Vasco já vem jogando, que já são de um baixíssimo nível. Ontem, no primeiro tempo, o que eu digo, por exemplo, o Juninho não comemorou o gol do Verratti, porque provavelmente ele estava muito estressado com o primeiro tempo que o Vasco fez. Tava assim, eu vi. O Vasco, em 20 minutos, até conseguiu ter produção, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Depois a equipe ficou muito mais preocupada, e aí, obviamente, o time conseguiu também ter nervosismo, não finalizava gol.
A partir dos 20 minutos do primeiro tempo foi uma equipe muito lenta e isso tem a ver, por exemplo, com a partida do Matheus Cocão que o Vene aqui trouxe, porque eu acho que o Hugo e o Cocão são jogadores que não se complementam, eles são jogadores da mesma posição, camisa 5, e o Vasco fica com o meio muito lento quando esses dois jogadores estão atuando juntos. Então, no meio campo também o Coutinho, apesar de ter participado, não conseguiu ser efetivo, o Alex Teixeira muita dificuldade também, o Lucas Zuccarelli, que é um garoto, obviamente vai oscilar, não fez uma grande partida, e o Vasco só teve a sua melhor arma com o Paulo Henrique na lateral direita, que por incrível que pareça é o jogador que mais faz falta quando não joga hoje no time do Vasco. No segundo tempo, as coisas mudaram porque o Tietê entrou e ele deu uma movimentação totalmente diferente, justamente porque ele entrou na vaga do Cocão e ele virou o segundo volante do Vasco, dando uma movimentação nesse meio campo maior. Logo no início, o Alex Teixeira acha o Verratti e o Verratti, como sempre, desafoga o Vasco da Gama, faz o pivô, sofre o pênalti e acaba convertendo. Depois dali, o Vasco, obviamente, com o time do União do Rondonópolis, que já era fraco, cansado, e teve um jogador que ficou com câimbras e praticamente ficou com 10 em campo União Rondonópolis, entra o Ryan, e essa é a única boa notícia que o torcedor do Vasco pode ter. Ele entrou muito bem na partida, dando outra dinâmica, jogador de velocidade, volta do Sul-Americano depois de ser campeão, consegue fazer o gol. O Jean David, apesar de não ter feito uma grande partida, também entra bem, e o Payet foi o que a gente falou aqui. Em 20 minutos, 15 minutos em campo, com todo mundo cansado, ele é muito acima dos demais jogadores tecnicamente, e ele consegue mudar o panorama da partida. O goleiro Fernando do União Rondonópolis, inclusive, fez uma belíssima partida no segundo tempo, evitou uns 4, 5 gols do Vasco, poderia ter sido 6, 7, 8-0, o que obviamente não me faz em nenhum momento usar esse jogo como régua, porque, repito, não é mais do que obrigação. Ô, pessoal, sabe que o Fábio Carilli, o treinador, falou depois dessa partida, eles sempre falam, né? Cadê? Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né, as ações, o emocional pelos últimos resultados, e não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre, você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. Eu tô com essa dúvida, eu falei, eu tô com um monte de coisa pra te perguntar. A primeira era aquela do Payet, já me respondeu, sim, tá? Eu tô com porque me mandaram, me pediram pra eu fazer essa pergunta pra você, sim. Vou fazer já. Carilli falou da parte emocional, de fato, eu acho que na leitura do torcedor tá todo mundo nessa vibe aí. Mais do que obrigação, hein, Vene? Mas é sempre bom você passar com qualidade aí nessas fases da Copa do Brasil. Imagina, ir pra pênalti, aquele desespero. Não pode, né, Vene? Não pode, sobretudo após a atuação pífia que a gente comentou aqui do Vasco da Gama diante do seu maior rival, Flamengo. E a gente tá falando, e eu concordo com o Pedrosa, se a gente for parar e analisar o nível do adversário, vários clubes aqui do futebol carioca, que já não tem um nível altíssimo, são bem melhores que esse adversário aí que o Vasco teve na Copa do Brasil. Eu tô na mesma linha do Pedrosa, eu acho que o Vasco não fez mais do que sua obrigação, eu acho que a partida vale muito mais pra gente analisar alguns pontos interessantes. Por exemplo, o Carilli, na escalação dele inicial, ele voltou a ter pontas, ele utilizou até o Alex Teixeira ali nessa função. O Lucas Freitas, por exemplo, novamente fez uma boa partida, mostrando que tem condições sim de brigar pela titularidade, embora o Maurício Lemos tenha sido contratado. A gente pôde ver um Payet se destacando, e eu concordo, é muito mais fácil quando você entra no segundo tempo, pegando os adversários cansados. Tem também o jovem que voltou do Sul-Americano Sub-20, mostrando que pode ser um bom reforço caseiro. Mas, independentemente disso, mais uma vez a gente pôde ver que o Vasco sim precisa dos reforços. E a gente está acompanhando as notícias do Pedrosa que o Vasco está correndo atrás para trazer esses pontos aí, que precisa, não tem jeito. O estilo de jogo do Fábio Carilli exige esses pontos importantes. E hoje o Vasco da Gama não tem. Mas foi uma partida que não fez mais do que sua obrigação. Óbvio que a gente pôde ver um Verratti novamente fazendo a diferença, é um baita jogador, mas o Vasco, de repente, pode utilizar esse jogo como uma virada de chave para a temporada. A gente vive falando sobre isso, né? Pode ser um Vasco diferente na Copa do Brasil. Ô, Pedrosa, você tem gostado das escolhas do Fábio Carilli? A gente vê que ele fez umas opções, e aí a gente tá falando de um Jair e de um Paulinho nem sempre começando, e é uma escolha técnica, porque isso me causou um estranhamento. O Jair e o Paulinho, na minha opinião, são fundamentais aí nesse time do Vasco. O que tá acontecendo com esses dois jogadores, Pedrosa? Não é uma escolha técnica, até achava que eles iam ser titulares ontem por conta da importância da Copa do Brasil, eles já tinham ficado fora do jogo contra o Flamengo, o Paulinho entrou bem ali no final, justamente porque eles não estão 100%. O Jair e o Paulinho eles estão voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho, que é uma lesão muito grave, que não mexe só com o ligamento, mas mexe também com a estrutura muscular. A gente sempre fala sobre essa lesão aqui, que é a lesão mais comum aí no quesito gravidade para um jogador. Então eles estão num processo de recondicionamento físico, e por isso eles estão sendo preservados de jogos, obviamente, que o Carilli entende que não precisa utilizá-los. Então não é uma escolha técnica, é uma escolha de preservação, seguindo o cronograma do departamento médico com esses jogadores que tiveram 9 meses parados na temporada passada. É bom sempre destacar isso, porque às vezes o torcedor, o meu marido foi um deles. Sim. Não é possível, cadê o Paulinho? Desesperado.
É porque eu falei, pergunta pro Pedrosa. Eu falei, não, que eu tô ocupada. Amanhã eu pergunto. Foi isso. Veja ao vivo no SBT. É isso. Deixa eu falar aqui que isso é uma polêmica do futebol que aconteceu o dia inteiro ontem no mundo do futebol. Pra quem gosta e tá sempre ligado nas redes sociais já sabe. Pra quem gosta só quando tá aqui com a gente, eu vou contar. Ontem foi um tchá-tchá-tchá na internet. Cadê esse negócio aqui, ó? Grama sintética. E aí a gente tá com uma enquete no Twitter. @SBT Rio, segue a gente lá. Você é a favor do gramado sintético no futebol brasileiro? Sim ou não? Por hora vem sendo não aí. E bem, em quase 70%. É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco da Gama nesta tarde para você, trazendo as últimas aí do Vasco. Rapaz, o Marinacos provavelmente fechará com o São Paulo mesmo e não comprará a chave do Vasco da Gama, né? Deixa aí o torcedor um pouco mais chateado, né? Porque o Vasco vai ficar mais um tempo aí sem conseguir a sua SAF. Esperamos que tenha negociações avançadas com algum outro investidor, que ainda não temos notícias oficiais, porque como o Pedrinho disse, não era só o Marinacos que estava interessado na SAF do Vasco, tinha mais investidores, sendo que por contrato de confiabilidade não era possível falar o nome dos investidores interessados. E esperamos que apareça logo algum deles aí mais certo de comprar a SAF do Vasco para a equipe, né, dar um upgrade aí de patamar, né? O Vasco dá-lhe uma subida aí, porque o clube não tem dinheiro para fazer tantas contratações. Agora aí tem as informações que avançou, né, com o Nuno, também tem o Benjamin Garré e também o Lloyd Augusto. O Vasco então aí deve fechar essas 3 contratações em breve.